Olá, amigos. Estamos iniciando o nosso programa Diálogo Empreendedor. Nosso convidado especial está lá no Paraná, está lá em Londrina. Ele eu posso dizer, é uma mistura de ética, de conhecimento, né, de exemplo, como um parlamentar no Congresso Nacional que tem como a sua principal bandeira a defesa do micro e pequeno empresário, também a defesa de grandes bandeiras ligadas à economia brasileira, que impacta em todos os brasileiros, e não poderia deixar de citar, quando eu cito a defesa do micro e do pequeno empresário, ele também foi o pai aí da lei que criou o Simples Nacional, né? A lei do que hoje é o que mais se usa pelos pequenos empreendedores, que é o tão conhecido MEI. Olá, meu amigo deputado Luiz Carlos Raul. Olá, amigo Jackson Pereira, filho do grande amigo Jackson Pereira, que foi deputado comigo logo que eu cheguei no Congresso Nacional, na década de 90. Saudades dele, né? Mas vejo na sua pessoa, né, o prolongamento da vida dele aqui nesse plano, né, terrestre. É uma satisfação acompanhar o seu progresso, o desenvolvimento da tua atuação profissional, né, dos teus meios de comunicação que estão evoluindo cada vez mais, atingindo todo o público brasileiro, especialmente da área empresarial. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a economia brasileira e os outros assuntos pertinentes, né, ao nosso querido e amado Brasil. Bom, este programa é transmitido pelos nossos canais, no YouTube, no WhatsApp, enfim, todas as redes do Economic News Brasil, com apoio do Banco Nacional da Tecnologia da Informação, o BNTI. O meu convidado também já foi vereador, prefeito em Cambé, foi secretário da Fazenda do Paraná em duas gestões, e eu queria começar aqui perguntando: deputado, o senhor já está no seu oitavo mandato. O que mudou na Câmara dos Deputados ao longo desses anos? Né? Porque antes existia a arte de fazer política. Né? Pessoas como o senhor é até hoje, que tem uma ideologia, tem bandeiras que defende ao longo do seu mandato, porque eu não acredito em parlamentar que não tenha bandeira para se identificar com a parcela da sociedade. O que mudou? O que mudou é o que você falou ali do meu mini currículo. Comecei como vereador, como prefeito, depois como secretário de Estado da Fazenda duas vezes, quer dizer que eu não precisei ser deputado estadual, e depois, muitos anos depois, deputado federal, e onde eu estou lá há mais de 30 anos. Então, é a base, né? Um homem público, uma mulher pública tem que ter uma base, uma empatia, né? Um casamento com a população local. Primeiro, ele tem que ter uma base local. De onde você é? Eu sou de Maceió, eu sou de Cambé, sou de Londrina. Então, pode ser de onde for. Se você ama a sua localidade, você é universal. Então, já dizia né, o poeta. Então, o que nós temos hoje são uma nova geração de eleitos, eu não posso dizer que são políticos, que não tem base, né, de atuação comunitária. Quer dizer, você tem que conhecer a comunidade, você tem que ir lá frequentar o Rotary, o Lions, a maçonaria, né, a Câmara de Vereadores, você tem que participar da vida da comunidade, dos conselhos comunitários de educação, de saúde, participar da escola do filho, participar dos debates da cidade, da vida da cidade, da igreja, né? Então, as famílias, a amizade, para mim, essa é a formatação de homem e mulher pública correta. Por isso que nos Estados Unidos, na Europa, o voto distrital é fundamental para a consolidação da representatividade nacional. Quer dizer,
Quando o deputado federal e estadual ele vem do distrito, ele já vem com um casamento com a comunidade. No tipo de voto proporcional, o candidato a deputado federal, senador, estadual, ele anda o estado inteiro e não tem compromisso com ninguém. Ele pode vir ser um apresentador de TV, um atleta famoso, ele pode ser um youtuber famoso e ele se elege, né, com base nessa fama que ele tem. Ainda Mas tem não aquele uma que formação política. ganha, que só fez pagar, não rodou em canto nenhum e foi eleito. É, porque antes da ideologia, né, se você é de centro, direita, esquerda, a primeira ideologia que tem que ter é com a comunidade, é o compromisso com o teu bairro, né, com a tua quadra, né, com onde você mora, né, com a tua cidade, você saber o que acontece, né, com a vida, as pessoas que vivem, né, na cidade, os pobres da sua cidade, os asilos, as creches, todas as necessidades locais. Hoje nós estamos, assim, como vê os homens e mulheres que estão sendo eleitos, vêm lá do topo e não tem nenhuma relação com a base. Isso é uma falha grande, né? Então nós até desviamos um pouco aqui do foco, mas eu vejo isso. E quando esses homens e mulheres eleitos dessa maneira diferente chegam no Congresso, eles não têm um tema, né, uma bandeira firme, né? A educação pública, onde é que eu conheci a educação pública? No município onde eu fui vereador, prefeito, fui pai, né, que meus filhos estudaram, eu estudei em escola pública, por isso que eu fiz a primeira escola pública de período integral há 40 e tantos anos atrás, quer dizer. Então, a saúde pública, ajudei a criar o Sistema Único de Saúde. Então, o homem e a mulher pública, para ser pública mesmo, uma pessoa de Estado, tem que, né, conhecer profundamente a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, a necessidade de saneamento básico, de água tratada, de esgoto tratado, da habitação, né? A necessidade de esporte, cultura, né? De que a população tem que ter, né, o seu espaço público garantido, segurança. Então, essa característica que edifica o sistema de representatividade de qualquer nação do mundo. E o Brasil tem essa falha grave. Por isso que uma das bandeiras minhas hoje é o semipresidencialismo com voto distrital, nem que seja misto, né? Eu já ia, inclusive, eu ia lhe perguntar sobre esse projeto, né? Esse ano mesmo, o senhor já apresentou aí vários projetos aí, não posso dizer polêmicos, porque são projetos, muita gente apresenta às vezes projetos polêmicos só para dar discussão, né? São projetos sérios, mas que estão dando muita repercussão. E um deles é o seu projeto do semipresidencialismo, né? Eu ia tocar nesse assunto, mas já que você antecipou, como é que funcionaria esse projeto, sendo a sua ideia desse projeto, e ele não teria que passar por um plebiscito? Então, essa é uma bandeira antiga, né, que eu empunhei, porque desde que eu cheguei no Congresso em 91, né, há 34 anos, né, Eu eu me lembro que empunhei lá naquela época meu pai já falava no voto distrital. isso, o distrital e o semipresidencialismo, que é um aperfeiçoamento do presidencialismo. O que as nações que mais se desenvolveram fizeram? Eles não deixaram os presidentes da República, os reis, com tanto poder. Quer dizer, o presidencialismo brasileiro a gente chama de imperial, porque ele é o comandante absoluto de tudo. E esse modelo de presidente imperial acabou no mundo, né? Ele tem que dividir as suas responsabilidades com um parlamento que é a representação do povo. Quando os parlamentos, como o do Brasil, não têm representação no executivo, uma representação séria, né, pactuada entre os partidos majoritários, então é uma fraqueza, né, de representação. Você pega a França, a Alemanha, a Inglaterra, Portugal, Espanha, todos esses países ou tem presidente da República com gabinete de ministro, ou tem rei e rainha com gabinete de ministro. Então,
e o voto distrital. Ele é básico em todas essas nações que eu citei. Quer dizer, toda nação, né, país sério do mundo tem voto distrital, puro ou misto. Né? O misto seria, pode ser metade das cadeiras por distrito, metade por listas partidárias, ou 2/3 de distrito e 1/3 de cadeiras por partido, ou 100% distrital, é a minha opção. Então, o presidente da República, hoje, se fosse o presidente Lula ou Bolsonaro, ele seria comandante em chefe das Forças Armadas, ele seria eleito pelo voto normalmente, e ele que indicaria o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro indica o gabinete de acordo com a composição dos partidos com assento no parlamento, tanto na Câmara como no Senado, porque o Brasil é bicameral. Então, isso facilita, unifica, consolida, diminui os conflitos no parlamento, não divide a nação, como é hoje, desde o Bolsonaro, temos uma divisão grande, né? O Bolsonaro com Lula no poder, né? E Dilma, dividimos o país, né? Ele ficou bipolarizado, que é muito ruim para todos, até as famílias estão, né, divididas ideologicamente. Eu sou a favor do A e eu sou a favor do B, né? O meu A é melhor, o meu B é melhor, e acabam não se entendendo, até familiares e amigos a perder a amizade, né? Por conta dessa bobagem, né? Pseudo-ideologia. Então, o semipresidencialismo é um aperfeiçoamento. Eu estou junto com o Lafayette Andrada, que é de Minas, deputado. Ele é da família do Bonifácio Andrada, que desde a primeira eleição do Brasil, a família Bonifácio Andrada, que é o Sim, sim, sim. patriarca da independência, todas as eleições eles tiveram um membro da família no Parlamento Não brasileiro sabia, até não hoje, sabia. por mais de 200 anos. E ele está empunhando, junto, nós estamos empunhando, porque o texto que eu apresentei de emenda constitucional foi redigido pelo pai dele, Bonifácio Andrada, que não está mais entre nós. E por que que não precisa de plebiscito? Porque ele é um aperfeiçoamento, uma modernização. Mesmo assim, nós estamos propensos a colocar um referendo daqui 4, 5, 8 anos depois de implantado, para que as pessoas, o eleitor, conheça primeiro, né, o modelo, para depois ele dar opinião. Como é que tem sido a aceitação entre os pares? Muito grande. O único partido que realmente definiu contra foi o PT, né? Manifestaram contra. Então eu brinco, se não é bom para o PT, é bom para o Brasil, né? Então é uma brincadeira, mas eu também tenho conversado com os líderes dele e falo, gente, acabou Lula, acabou Bolsonaro, cadê os líderes desse país, né? Tá certo que tem uma leva de governadores bons, como o do Paraná, o Ratinho Júnior, hoje é um destaque nacional, e outros governadores, mas, assim, líderes exponenciais como Lula e Bolsonaro não tem mais, né? E provavelmente em 2016, 26, não teremos nenhum dos dois, né? Deputado, vamos partir aqui para a área que o senhor acho que mais gosta, né? Que vamos partir logo para a economia, né? Você deve estar louco para falar sobre isso. Em dezembro, o senhor afirmou em entrevista e quem disser que o Brasil está quebrado, isso é um crime de lesa pátria. Mesmo. Qual é a sua avaliação da economia? O Brasil está quebrado ou não está? Não, de maneira nenhuma. Nós somos a oitava, a nona, décima Eu quero já economia. emendar, já lhe perguntar, porque tem tudo a ver, com a última alta da Selic, né? Sim, sim. Eu vou responder. Então, eu Muito quero prazer. perguntar qual é a sua avaliação da economia, né? E como o senhor interpretou essa nova alta da Selic, inclusive indicativo de não é mais uma alta, de mais outras altas. É. Primeiro que eu analiso isento. Como eu não sou do governo, também não sou oposição radical, já fui oposição radical ao PT, né, por 13 anos e meio, liderei o impeachment da Dilma. Hoje eu sou uma oposição mais moderada. Quer dizer, não sou fã, né, não gosto do governo do Lula e nem dele na presidência, né? Sou bem claro para deixar a minha opinião correta, né?
Os pressupostos macroeconômicos do Brasil, dívida pública, inflação, déficit público, né, reservas cambiais, empregabilidade, eles são melhores do que a média dos países mais ricos do mundo, que é da OCDE. São 37 países membros e o Brasil não é membro. Os nossos indicadores, esses que eu falei, são melhores, muito melhores que os dos Estados Unidos. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos é 4,5%, 5% ao ano. Nosso Brasil é 14%. Quer dizer, tira a inflação de 5%, então é uma taxa de juros de 9% real. É a segunda, a terceira maior taxa de juros Selic do mundo. Quer dizer, por qual razão? Então, quando há ataque especulativo, em dezembro, a economia brasileira estava sofrendo um ataque especulativo daqueles, né, do mercado que querem ter lucro na especulação financeira, né? E esse povo não vive, não produz. Quem é que produz? O produto interno bruto, que é a soma, né, da produção de todos os bens e serviços do país em 365 dias, é feito pela população, por empresários, por trabalhadores, profissionais liberais, né? E pelo próprio setor público, que também é prestador de serviços, né? O setor público é grande prestador de serviços de educação, de saúde, de segurança, né? E grande contratador de obras e prestação de serviços. Então, o mercado financeiro ele não produz riqueza, ele não gera riqueza. Ele especula em cima dos meios de produção e das famílias que estão endividadas e do próprio governo que está endividado. Por que o governo está endividado? Porque ao longo de muitos anos, o governo do Brasil, a exemplo de outros governos, gastam mais do que arrecadam. É que nem o orçamento familiar. Se minha família, todo mês eu gastar R$ 2.000 a mais do que eu ganho, no final do ano eu estou devendo 24 mil, em 2 anos eu estou devendo 48 mil, com juros já vai para 100, vai para 200. É o que aconteceu com a economia brasileira, que está devendo, em média, 70% do PIB. Os Estados Unidos devem 120% do PIB. Quem é que tem economia mais devedora? Estados Unidos, né? A inflação deles é do tamanho da nossa. As reservas cambiais americanas e a brasileira, per capita, são parecidas. Então, e a taxa de juros deles é 1/3 da nossa. Então, esses indicadores mostram que, se você olhar só a economia em si, para o mercado financeiro que vive de achar pelo em ovo, né, expressão popular com lupa, olha, porque a meta de inflação é 4,5 e foi para 5,2. Ora, desde que nós fizemos o Plano Real, e teu pai ajudou nisso, né, a aprovar o Plano Real, nós temos estabilidade econômica, matamos o monstro, né, da inflação, que era um monstro terrível da inflação, que tinha inflação de 2, 3.000% ao ano, e passamos a ter inflação abaixo de 10%. E nos últimos muitos anos está na 4, 5, de vez em quando escapa um pouco na crise da pandemia, etc. Então, não é uma preocupação a não ser para a ganância daqueles que ficam procurando justificativa para pressionar o Banco Central. Então, o Banco Central autônomo e o Copom autônomo, ele é pressionado pelo mercado especulativo. E isso é ato antipatriótico. E quem fala mal da economia brasileira também é um ato antipatriótico contra a economia popular e contra a ordem econômica nacional. Então, essa é a minha convicção como um dos veteranos do Congresso e da política brasileira. Agora, eu lhe pergunto, tanta especulação do mercado financeiro. O mercado financeiro não tem medo da inadimplência? Inadimplência do governo federal e estados? Não. Se a alta dos juros é pressionada pelo governo, ou pelo mercado financeiro, o mercado financeiro não tem medo de aumentar a inadimplência nas famílias, nas empresas? Mas já aumentou. O Brasil tem uma das maiores inadimplências do mundo. Não, mas ainda mais, né?
Se a taxa de juro primária cobrada dos títulos do governo federal, estado e município é de 14% nominal, as taxas de juros cobradas das empresas passam de 30%. E das famílias, no crédito direto consumidor, acima de 150, no cheque especial e no cartão de crédito vencido, a 500%. Você vai no Magazine e financia um telefone, eles te cobram 2 telefones, 3 telefones. Né? Então, o Brasil, o povo brasileiro que produz a riqueza e deixa esse país rico, ele é roubado de manhã, de tarde e de noite pela especulação daqueles que não trabalham, que não produzem, né? Claro, trabalham no mercado financeiro especulativo e vivem de rendas, né? Do rentismo. E muitos correram por tesouro, né? Ué, quer coisa melhor que aplicar em juros do Tesouro que nunca deu cano em ninguém? Uma vez eu li uma matéria esses dias que perguntaram a um banqueiro aonde que aplicava o dinheiro dele. Ele disse no mais seguro, no tesouro. Mas é claro, o cara vai montar uma empresa, uma indústria, tem que construir, tem alvará, tem todos os impedimentos, né? Aí ele vai comprar máquina, tem o problema dos impostos, aí ele vai ter mão de obra, tem problema trabalhista, e o cara está lá em São Paulo, né? Na Paulista, ganhando 1 milhão, 2, 3, 10 por mês, sem ter uma fábrica, sem ter uma loja, sem ter uma prestação de serviço. Eu queria que o senhor explicasse de uma forma didática para o nosso telespectador, em que o Bonata ele disse que a economia está muito acelerada, né? Está acelerada, então, enfim, teria que haver uma desaceleração da economia. Desaceleração da economia, isso resulta em também desemprego, né? Desemprego, pobreza, menos impostos. Quer dizer, o Banco Central. Onde é que essa conta fecha? Não, ele fala que o governo precisa diminuir o déficit. Mas a taxa de juros dele é aumentada, cada um ponto que ele aumenta, aumenta o déficit público em 40 bilhões. 0,4 do PIB. O próprio Banco Central. E o próprio Banco Central tem lucro em cima dessa especulação financeira. Teve o lucro no ano passado, 240 bilhões. Inclusive, o lucro do Banco Central foi um dos pontos que refletiu o superávit do governo. Então, vamos dizer assim, se você está nos Estados Unidos, as taxas de juros da Europa é baixíssima. E o que acontece com as taxas de juros baixas? Aumenta a produção, a produtividade, diminui os custos das mercadorias, dos bens, serviços produzidos e consumidos pela população. Então, a população tem mais dinheiro, né? Menos compromisso com juros, com dívida em parcelamentos, né? E com isso a economia gira. Ela vai gerando mais emprego e renda. E esse Banco Central, que eu vou investigar eles a fundo agora, vamos começar com uma audiência pública que já está marcada. Eu estou planejando até fazer uma CPI das taxas de juros exorbitantes, e, se for o caso, né, apurar a responsabilidade, que eu ainda entendo que tem manipulação do mercado para pressionar os membros do Banco Central, claro. Privilegiada. É claro. Se eles são seres humanos, estão ali 6 ou 8 pessoas, eles são suscetíveis à pressão de informação, telefonemas, né? Ler jornais, porque não resta dúvida que tem um complô, né, contra o Brasil ali para pressionar ter mais juros. Você acha que com tudo que o Brasil viveu aí, está vivendo, precisa pagar mais juros? Não. Inadmissível. Ele devia ter diminuído a taxa de juros, né? E ficar aumentando mais um ponto, até o presidente Lula caiu na conversa fiada deles, né? Que vem lá de longe. Eu não culpo só o atual presidente, o ex-presidente. Eu digo que é uma estrutura de iniquidade e estão presos num labirinto. Eles não conseguem sair da casinha para enxergar fora. Como eu sou um livre pensador economista, né? Veterano,
que tenho a experiência maior do que todos eles, né, que passei por, né, muitos cargos, já debati com o Brasil, com o mundo, falo, está errado. Eu analisei todos os bancos centrais dos principais países do mundo, dos países da OCDE, e o que o Banco Central e o Copom brasileiro faz está errado, está equivocado. Embora eles achem que estão dentro de um pressuposto legal, não estão, eles estão equivocados. Então, assim, o Banco Central ele está muito engessado, né? Inclusive na deliberação de funcionamento de instituições para operar no sistema financeiro, né? Nós estamos aí nessa onda de proliferação de fintechs, em que muitas agora, inclusive envolvidas até com o PCC, né? Essa semana teve uma denunciada acusada de movimentar 6 bilhões para o PCC em lavagem de dinheiro, né? Existe uma diferenciação muito grande entre banco e fintech, instituição de pagamento. Porque uma fintech pode ser, um banco pode ser fintech, mas fintech não pode ser banco, né? Porque nas normas do Banco Central não existe essa nomenclatura banco digital. O Bradesco ele é um banco digital, simplesmente por ele estar no aplicativo. Você não precisa mais ir a uma agência, mas ele é um banco. Vamos escrever uma coisa. Eu até pesquisei aqui para a gente falar. Os cinco maiores bancos do Brasil têm 80% dos ativos bancários. O Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. Tem dois públicos aqui, né? Essas instituições dominam 82% dos ativos totais do sistema financeiro, 84% das operações de crédito e 83% dos depósitos. Então, o Brasil, em 2000, tinha 125 instituições, não, 196, caiu para 125 ano passado. Quando eu fui presidente do Banco do Estado do Paraná, em 1987, 88, nós tínhamos 370 bancos, né? E hoje tem 125. Aí você tem os bancos digitais, que é esse que você estava falando. Os Estados As Unidos, fintechs não são cinco bancos maiores bancos, digitais, os Estados Unidos, cinco são maiores as bancos, instituições de pagamento. só 40% dos ativos dos Estados Unidos. Os cinco maiores aqui tem 80%, aqui nos Estados Unidos 40%. E na Europa, né, eles são muito mais diluídos, né, porque eles têm milhares de pequenos bancos lá, né? Nos Estados Unidos, 50%, né? Então, o que a gente tem que ver? Primeiro, essa concentração bancária. Segundo, né, essa questão da pressão sobre as taxas de juros, né? Você colocou aí das fintechs e de outras formas, né, de, de intervenção no sistema econômico brasileiro. Então, eu acho que chegou a hora. Como a minha bandeira grande era a reforma tributária, está aprovada, agora só aperfeiçoamento, eu estou com mais tempo para discutir essas matérias. Estou que nem. O senhor pode pressionar o Banco Central? Primeiro, eu acho que uma instituição de pagamento não pode funcionar de forma provisória. Eu não vou O banco, pressionar, eu vou o fiscalizar, banco ele não pode exercer a minha abrir. função. Hã? Eu vou fiscalizar e denunciar. Entendeu? Porque existem instituições de pagamento que estão funcionando e não têm autorização final. Deve estar entrando e está operando. Né? Aí E a responsabilidade do órgão fiscalizador, que é o aí Banco amanhã ou Central. depois o Banco Central diz: não, você não pode mais funcionar. Você só pode funcionar com autorização. Depois de fiscalizar todas as etapas em que ele resguardou o consumidor, o cliente, né? Mas não, deixa rodar, deixa anos Isso mesmo. tramitando o processo de regularização. Isso é ruim para o investidor, né? Ruim para o investidor, ruim para o cliente. Então ele tem que ter prazo. É isso mesmo. Prazo. E dizer, você só pode funcionar a partir do momento que nós lhe demos a autorização. Não existe negócio de autorização provisória. Tá igual o alvará de funcionamento, que a prefeitura demora a dar o alvará de funcionamento, é o cara, enquanto tem o protocolo, ele está funcionando. Eu acho que é por aí, não pode. Então, e além do mais, o Brasil tem uma das maiores concentrações
de riqueza do mundo, né? A concentração de riqueza do Brasil é fora de qualquer parâmetro internacional, né? Os É, ricos ficam mais ricos que qualquer outro país do mundo. E ficam mais ricos cada dia. Deputado, ano passado, também outro ponto muito tratado foi o corte de gastos, né? O senhor falou rapidamente aí. Eu quero saber que corte que foi esse no governo. Porque hoje o governo tem muitas despesas que não são atividades fins do governo. Como hoje o governo ele compete com o setor privado na área de software. Enquanto o empresário está lutando para pagar imposto, pagar desenvolvedor para vender software, ele chega a dar de graça. Né? A quantidade de bancos que um governo tem, né? O governo tem até, acho que é siderúrgica no Rio de Janeiro, em que ele indica lá o presidente, o conselho de É administração, o BNDES, né, que tem. O BNDES, ele tem. através do BNDES. Ele Para tem que o a BNDES ação de tem isso na honra. carteira? Que foi vendida e privatizada, e ainda tem laços, né, com o BNDES. Então, o déficit público, o ano passado foi baixo, porque os resultados todos recolhidos, os dividendos, né, das estatais foi muito grande, né? Petrobras, só a Petrobras passou mais de 100 bilhões para o governo, né, de lucro, né, de dividendos. Então, o governo do Brasil, no que diz respeito ao déficit público, não é tão grande quanto dos países da OCDE, nem dos Estados Unidos. O nosso déficit público ano passado ficou em 0,5 ponto do PIB, Estados Unidos em 6%, OCDE em média de 5%. Então, quais são os principais gastos do governo geral do Brasil, União, Estados e municípios? 90% desses gastos estão na Previdência, né? A aposentadoria de 40 milhões de pessoas, que custa 10% do PIB, 43 milhões de estudantes, né, em escolas públicas, que custa 4,5% do PIB, SUS, que custa para a União, Estados e Municípios 4,5% do PIB, para atender 160 milhões de pessoas. Só nesses três gastos, nós temos 19% do PIB dos 33% arrecadado. 3% do PIB arrecadado pertence aos trabalhadores, o Fundo de Garantia e o PIS/PASEP e o Sistema S. Então, está sobrando, né, 11% do PIB, que é gasto, né, segurança pública, forças armadas, né, na infraestrutura, né, do país, um pouco, né, que ele não gasta muito, mas gasta, né, infraestrutura, nos ministérios do esporte, da cultura, do planejamento, da fazenda, da dívida pública. Então, esses principais gastos envolvem 90% da despesa do país, né? Judiciário custa 1,5% do PIB, incluindo os aposentados, né? O legislativo, estou falando do judiciário da União e Estados, o legislativo federal, né, Câmara e Senado, e todas as assembleias, e todas as 5.570 câmaras do Brasil, custa 0,4% do PIB. Né? É o menor gasto dos poderes. Né? Onde pode economizar? Pode economizar agora, né, numa reforma administrativa que precisa ser feita, né, fazer os ajustes, cortar os abusos salariais, né, e Mas como você disse, ele já perdeu o cargo. o que tiver de função que a sociedade já faz, né, faça de forma, né, em parceria, como é o caso dos Correios, né? Eles têm a parceria público-privada com os franqueados e já são responsáveis por 60% do faturamento. Se eu fosse governo, dava para os franqueados conduzir o correio e não teria prejuízo, porque os franqueados dão lucro, né? E o correio, que é gestão, a parte pública, dá prejuízo. Então, esses cortes que precisam ser feitos. E aquelas estatais que são gastadoras, né? Mais gastam do que produzem, então tem que cortar mesmo na carne. É, é o governo. Deputado, para que o nosso telespectador também saiba, o senhor foi um dos
assim, os pais do projeto da reforma tributária, né, que foi a pauta central do Brasil no Congresso no ano passado. A reforma tributária, como foi aprovada, vai baixar imposto ou só vai otimizar a forma de arrecadação para o governo? Essa é a grande dúvida do empresariado. Vai baixar e bastante o imposto. Vai simplificar radicalmente, vai ser mais simples do que o super simples, vai baixar as alíquotas em torno de 30% do que é hoje, vai desburocratizar, vai ser zero de burocracia, zero de inadimplência, zero de guerra fiscal entre os estados e entre os municípios, não haverá mais nenhuma barreira interestadual, né? E nunca mais o imposto vai transitar por dentro das empresas, e nem por dentro do governo federal, estados e municípios, antes dele estar líquido, né, pronto para ser partilhado, que é na venda final. Então, os impostos serão recolhidos na forma do IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, em cada etapa das cadeias produtivas, começando pela agricultura, pelo transporte, pela indústria, atacadista, prestador de serviço, pelo varejista, né, o comerciante final, e até o consumidor brasileiro, que é quem paga o imposto. Então, hoje, essa sequência de impostos na soma do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, são 5 tributos que serão extintos, o consumidor brasileiro paga uma alíquota final, né, no preço da mercadoria, do bem e serviço que ele compra, que ele consome, de 40%. Essa alíquota modal vai cair para 25% média, podendo chegar a 28%, porque terá milhares de itens com zero de alíquota, né? Com alíquota de 10 e de zero. Então, por isso que a alíquota maior ela cresce um pouco em função das alíquotas menores. Então, essa alíquota de 25 média, ela vai ser, então, muito menor. Por quê? Hoje, as empresas cobram do consumidor final a inadimplência, que já está pago o imposto, e os governos foram ajustando para cima as alíquotas, né? Não haverá mais inadimplência. O custo burocrático não haverá mais, porque ele vai ser todo eletrônico e o governo, né, o CONFAS e o Receita Federal vão ter um único sistema, um único CNPJ, uma só lei, então não haverá mais contencioso tributário, não haverá inadimplência, é proibido dar incentivo fiscal no imposto, porque todo incentivo que é dado hoje pelos estados, município e a União para as empresas, quem paga o incentivo fiscal é o consumidor final. Ou acabar com tudo isso, você vai reduzir a alíquota em mais de 30%. E a sonegação no Brasil, que é muito grande, né, de 20, pelo menos 20% de sonegação, deixa de ser arrecadado, né? Porque tem um PIB informal de 20, 25%. Se esse PIB esse ano dá 12 trilhões, nós temos 3 trilhões de PIB não contabilizado. E deixa de arrecadar aí, né, 800, 900 bilhões. Então, isso vai também diminuir a sonegação, porque o sistema vai ser todo pela nota eletrônica, pessoa física vai ser obrigada a pôr o CPF na nota, e a jurídica, o CNPJ, e essas transações terão prêmios, né? Se o consumidor final tirar a nota fiscal, ele vai concorrer a prêmios e vai ter cashback. O imposto é devolvido para ele com base na fidelidade das compras dele. Então, o novo sistema é uma revolução da economia brasileira. E, em todo esse cenário, como ficarão os seus filhos que aderiram ao MEI, ao Simples? Então, o Simples e o MEI continuarão existindo. Certo. Né? Continuarão existindo. Eu sou pai do Simples, do MEI, né? Continuarão existindo, mas será mais simples do que é hoje. Então, no caso do novo imposto de IVA, o IBS e CBS, com uma lei só, tem a opção, né, para ficar
no sistema velho ou no sistema novo. Então, no sistema novo, a empresa poderá pagar só o microempresário, só o imposto de renda, a contribuição sobre o lucro líquido e a contribuição previdenciária separado no boleto. E o outro imposto, o IVA, seria pago sem ele fazer nenhum esforço, só colocaria na nota fiscal. Então ficaria muito mais simples também. E ficaria mais protegido, porque a gente pode dar um desconto bom para essas empresas de imposto de renda, da contribuição sobre o lucro líquido e da contribuição previdenciária da folha. Então ficaria ótimo, ficaria excelente. Mas os parâmetros em termos de imposto do MEI e do Simples vão permanecer como estão ou vão diminuir como o geral do outro formato, a tendência é diminuir? Não, o Simples continua e o MEI continua. Até vai ter uma categoria menor do que o MEI, que é um faturamento baixinho, vai ter um estímulo maior ainda que está na emenda constitucional. Por quê? Esses são no mundo inteiro. Só que no Brasil, o Simples no Brasil vai até 4.800.000, né? Então, Há muitos anos, já há né? já há um entendimento que com o IVA não precisará ter um faturamento tão grande assim, né? Pode ser um faturamento menor para microempresa mesmo, pequena empresa. Mas esse assunto não está decidido. O faturamento do MEI esse ano sobe o teto? Tá subindo um pouquinho, sim. Não sei dizer aqui com precisão, mas está em pauta, sim. Deputado, agora vamos sair do Brasil, vamos para o exterior. Não poderíamos deixar de falar do nosso grande amigo Donald Trump, né? Como o senhor avalia esse início de governo do segundo governo Trump? Como o senhor avalia essa onda de taxações que ele tem imposto lá com os parceiros comerciais? Ele está certo? Ele está errado? Ele vai dar um tiro no pé? Eu estive recentemente, em fevereiro, estive em Orlando, na Flórida, fazendo uma palestra nos 25 anos da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. E lá estavam empresários americanos e brasileiros. Eles estão muito, muito apreensivos. Há um tumulto muito grande interno, né? Está havendo uma majoração de preços interno das medidas dele, ele está atirando no que vê e acertando no que não vê. Então, a cada medida que ele toma tem consequência, porque a economia do mundo ela está interligada. Quando você Parece que queria fabrica um carro no Brasil, você monta um carro no Brasil, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, essas peças vêm de milhares de empresas esparramadas em todo o mundo. Cada lugar do mundo tem uma especialidade de um componente da montagem do carro, do avião. Então, e mesmo no telefone celular, você pega esse telefone, tem componentes de várias partes do mundo. E você vê, as empresas americanas estão no mundo inteiro. Só no Brasil, das 500 maiores empresas americanas, aqui no Brasil tem 400. Não? É Chevrolet, é Ford, é Microsoft, né? Apple. E você vai por aí a tudo. Facebook, Instagram, todos são empresas americanas, algumas com mais de um século no Brasil. Então, o que ele não vê, que a economia americana, Electric, né? ela não está, ela não está só dentro dos Estados Unidos, ela já está no mundo. E essas empresas americanas mandam lucro do Brasil e de qualquer país do mundo para os Estados Unidos. Mandam bilhões de lucros. Então, eu vejo que ele, a exemplo daquilo que nós falamos no começo do programa, o Donald Trump é um homem público que foi vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador? Não. Ele é um empresário muito rico e dizem, né, que a sua riqueza, né, tem ali seus problemas de, né, formatação dessa riqueza. Ele nunca foi cumpridor do pagamento dos impostos, sempre brigando, sempre com brigas judiciais com quem ele compra e vende.
Então ele chegou à presidência da República a segunda vez e está governando como fosse uma empresa dele, dos seus conceitos da sua cabeça. Então isso é muito perigoso. Ele está mexendo com Igual, todos os países. Eu sou da política da fraternidade universal, quer dizer, o homem público tem que se entender com os outros homens públicos dos outros países e da oposição. Então, o que você tem que fazer? Você não pode fazer as coisas da marra. Por isso existe a diplomacia parlamentar, a diplomacia do executivo, a diplomacia empresarial, né? A diplomacia religiosa. Então, o mundo é de entendimento. Foi assim que foi criada a ONU, assim que foi criada, né, a Organização Mundial do Comércio, o OMC, para que você tenha ali uma pactuação dos procedimentos e se ele unilateralmente começa a alterar essa regra de exportação e importação, ele está criando. E a economia americana sozinha, ela é um terço da economia do mundo. Né? A economia do mundo é de 100 trilhões, os Estados Unidos tem 33 trilhões de PIB. E a população americana é de 350 milhões, né, por uma população de 8 bilhões. Quer dizer, os Estados Unidos é rico, rico mesmo, né? Poderoso, poderoso. Tem a maior poderio militar do mundo, né? Disparadamente, né? Eles são ricos e poderosos, mas eles são interdependentes. Eles dependem do fornecimento de matéria-primas, de partes, de peça, assim como eles vendem para o mundo, né, mais produtos acabados do que matéria-prima. Então, a nossa balança comercial Brasil e Estados Unidos é 40 bilhões para lá de dólares e 40 para cá. Nossa balança é de 80 bilhões de dólares, que dá meio trilhão de reais por ano. Eu vejo que parece que ele quis meio que criar uma ilha da fantasia, jogou para a plateia, sem um mínimo de estudo, da mesma forma que saiu fechando agências lá dentro, demitindo pessoas. A mais recente a taxação dos carros, eu li nós publicamos no Economic News Brasil, em que a tendência é que no curto prazo o preço do carro americano lá dentro suba 5%. Né? Então, eu acho que eles vão aumentar a inflação dentro do país. É uma pena, né, ver uma nação tão rica, tão próspera, tão poderosa, né, um sistema eleitoral totalmente esquisito, né, com um voto que o presidente que tem mais votos não necessariamente é o eleito, né, é um troço de colégio eleitoral, né, uma coisa totalmente esdrúxula. E ele, olha, honestamente, o sistema eleitoral deles, eles têm lá aquele chamado, né, currais eleitorais. São esses estados, né, que ele foi lá e investiu e ganhou a eleição. Claro que isso é dos dois lados. Né? E uma coisa muito frágil que as pessoas acham que o Brasil não tem, mas tem, o Brasil tem instituições independentes e instituições de fiscalização. Eu estudei esses dias como se dá a fiscalização do poder executivo no governo americano. Isso é todo dependente do presidente. Ele indica lá o procurador-geral, que na hora que ele quiser, ele demite. Que é como se fosse o Ministério Público de lá. Né? As agências de fiscalização, ele mesmo bota e ele tira. Lá não existe nem um tipo de uma CGU, pelo menos, que inclusive a CGU foi um projeto de indicação à Controladoria Geral da União. O meu pai foi o pai da CGU, foi ele que foi um projeto, exatamente isso. Né, que deu origem hoje à Controladoria Geral da União. Lá não tem. Né? Lá, então, você não tem um Ministério Público forte e independente, você não tem uma CGU. Porque um caso desse, de um conflito de interesse do Elon Musk, né, dentro do governo, uma CGU poderia entrar, né? O Ministério Público poderia entrar, um Tribunal de Contas poderia entrar, né? E lá ele está sem fiscalização. Eu preciso explicar uma coisa. O mundo empresário, o mundo público, né? A gestão pública, que tem um orçamento, orça a receita e fixa a despesa,
É o inverso do mundo empresário. O mundo empresarial ele tem que produzir, tem uma concorrência danada, tem que diminuir custo, buscar mercado, produzir, distribuir, logística, propaganda, vender para obter lucro, né, e resultado no final do ano. O setor público é o inverso. Então, ele já parte de uma receita orçamentária, ele orça uma receita que vai entrar, né, e fixa a despesa, para chegar no final do ano, zerar, né, bater entrada menos saída. Por isso que tem o déficit público, né, ou superávit público. Então, a mentalidade do empresário no governo, ela tem este obstáculo, né? Então, ele começa cortar cafezinho lá, tá demitindo gente, dali a pouco recontrata, porque aquelas pessoas são importantes nas funções que estão lá. Então, o Elon Musk é um cara também que fez fortuna. A primeira fortuna era do pai, né, que era muito rico, e ele fez fortuna em cima do quê? De vender para quem? Né? Para a população. Os produtos dele, os serviços dele são vendidos para quem? Quem que ajuda a fazer a fortuna dele? O povo, o mundo inteiro que está comprando o produto dele. Né? E O hoje Trump foi o cliente dele é o próprio governo americano. Com a sim, também. Mas então, quem deixou ele ficar rico foi isso. Então, essas riquezas são produzidas. Isso não quer dizer que ele tenha competência naquilo que ele está fazendo, embora ele tenha lá um monte de assessores. É ele que toma a decisão. Eu comparo, eu como um homem público, eu sou um homem de Estado, e ele como empresário, bem mais jovem do que eu. Ele não tem o conhecimento que eu tenho. Eu conheço a máquina pública brasileira, claro que não conheço a americana, mas ela tem assim, uma semelhança de 90%. Ele está fazendo bobagem. E vai custar caro para o povo americano. E nas empresas dele, ele também nunca foi um empresário de planejar bem. Ele sempre joga. Se deu errado, depois ele conserta. Né? Na maioria das vezes ele acertou. E isso ele está fazendo também lá. Ele está jogando para ver se acerta. Acerta e erra, acerta e erra. É uma roleta russa, né? Daqui a pouco o tiro vai na cabeça. E para quem vai pagar o pato? O povo americano e o mundo, porque a economia mundial é interdependente da economia americana, que é a maior do mundo. Se eles têm 1/3 da economia, todos os outros países do mundo têm 2/3, que significa o quê? Que toda a produção, né, americana, toda a produção americana e todo o consumo americano está interdependente do consumo e da produção mundial. Não tem mais uma aldeia local, olha, eu estou fechado, não existe mais isso no mundo. Agora, o senhor imagine se fosse no Brasil e tivesse, seja qual for o presidente, tivesse um ministro que tivesse uma fábrica de carro também, e o presidente fizesse um evento nos jardins do Alvorada para propagar os veículos do ministro. Isso ia dar crime. No Brasil é crime, tráfico de influência. O uso da máquina pública. Não, tráfico de influência. É crime, crime, crime. E lá... Mas não quando, né? Eu acho que assim, o cara é tão rico, que se acha acima do bem e do mal, né? Isso é na psiquiatria, né? Ele não é chamado de não de psicopata, de sociopata. É aqueles que acham que estão acima do bem e do mal, não matam, mas se acham acima do bem e do mal. E acaba tendo consequências. Aqui no Brasil tem muito sociopata também na vida pública, né? Então, o senhor apresentou um projeto recente com o objetivo de proteger o Brasil de investidores estrangeiros. Isso mesmo. Qual é a justificativa do projeto? É um projeto que veio uma demanda, né, de setores da economia preocupado com que esses capitais que estão vindo aqui, uma parte deles é para comprar vaca morta, né? Quer dizer, eles vêm investir onde nós não precisamos de investimento. Então, eles vêm interferir na produção brasileira, muitas vezes compra para quebrar a empresa, para que o domínio
da empresa, da origem da empresa, mande para o Brasil. Então, até esse investimento direto no Brasil tem que ser controlado. Ele é parametrado nos bons costumes de boas leis internacionais. Você não pode deixar esse capital bandido, né, mundial, chegar aqui, compra uma empresa que está dominando, né, está entrando no mercado mundial, ele vai lá, compra e vai prejudicando a empresa para que a outra empresa do estrangeiro tome conta do lugar dele. Então, tem um parâmetro muito importante esse projeto meu. Claro que vamos discuti-lo, né? Aham. Ele já está em comissão? Entrei recentemente, agora que vai mandar para as comissões, né? Os chineses, nós temos uma empresa aqui que produz aquelas pás eólicas. Os chineses entraram pesado em uma empresa aqui no Ceará está passando por sérias dificuldades em função Até quebrar. do chinês. Até quebrar. É dumping. Isso é chamado dumping. Pois é. Quais são os crimes contra a ordem econômica nacional, né? E economia popular? Monopólio, oligopólio, cartéis, trustes e dumping, né? O dumping você pode fazer dumping internacional, você baixa o preço do produto para vender no Brasil, até quebrar a indústria local, né? E depois você assume o mercado e bota o preço acima do que era. Ele põe uma empresa do lado da tua brasileira aqui, vai reduzindo o preço até quebrar a outra. Deputado, eu quero lhe agradecer o tempo aí na sua agenda, que o senhor dispôs, podemos aqui bater um papo. Aqui como o próprio nome diz, o nosso programa Diálogo Empreendedor. Nós estamos dialogando, batendo papo, nós não estamos aqui querendo dizer, criticar, ser lado A ou B. Não, nós estamos apenas discutindo teses, né, do que nós achamos o que é certo, respeitamos as opiniões das pessoas, né, como o senhor bem disse. Eu acho que não existe, na política, eu acho que não existe lado A ou B. Eu acho que existe o que é o certo, né, o que é bom, né? E é isso que o Brasil está precisando, cada vez mais de união, de pacificação, né, de olhar como um todo, né, porque o Brasil é rico e já aguentou várias desordens, né, na nossa economia, e estamos vivos, né, e nós temos tudo para voltarmos a crescer e sermos uma das maiores potências do mundo no lugar que nós já ocupamos, né? Então, eu queria lhe agradecer, colocar aqui à disposição o nosso portal Econômica News Brasil, que sempre tem trazido aí seus projetos, né? Suas reuniões importantes, como essa de Orlando, que nós noticiamos também na Câmara de Comércio, porque o empresário quer saber, o nosso leitor quer saber do que está vendo de coisas positivas para o Brasil, né? de ações que realmente têm futuro, ações que realmente compensem debater, né? Então é isso que o empresário, que o empreendedor está querendo ver luz no fim do túnel. Então eu agradeço aqui a sua participação, já lhe convidando para uma nova oportunidade e deixando aí as considerações finais. Muito obrigado, Jackson Pereira, você, os seus meios de comunicação, ao Ceará, né, Maceió e todo o povo brasileiro, que hoje você está já no Brasil todo, né, e até no exterior com os seus meios de comunicação, parabenizando, agradecendo. E enquanto você falava, né, da moderação, da centralidade, me veio o exemplo do carro, do caminhão, né? Embora ele tenha o pneu da direita e da esquerda, 4 ou 6, 8, 10 pneus, depende do eixo central, né, para ir em frente, né? Então, o que vale é a centralidade, né, o bom senso, né, o equilíbrio, ouvir as partes. Claro que os pneus da direita e da esquerda são importantes, né? Mas é mais importante a centralidade para que caminhe para a frente, né?
Então, se você dá muita ênfase no pneu da direita, ele vai para a pirambeira da direita. Se muito para a esquerda, vai para a pirambeira da esquerda, né? É. Então, eu me espelho nos grandes líderes, né? John Kennedy, Juscelino Kubitschek, né? Dr. Ulisses, né? Moderação, né? Tancredo, né? Pessoas moderadas que, né, assumiram papéis importantes, né? Covas E também era uma pessoa moderada. quem? Covas. Covas, moderado, Montoro, né? José Richa Pai, né? O... Então, essas pessoas aí no Ceará, eu sempre gostei muito da centralidade do Tássio, né? Que convivia, né, com os extremos, né? Então, essa moderação sempre foi muito importante. Então, eu agradeço, parabenizo e me coloco à disposição, meu caro Um amigo. comentário, essa semana eu vi um post, que era um post preto e branco, aí tinha um cavalo, um rapaz com um chapéu de faroeste no cavalo e tinha uma pessoa num carro vizinho. Aí dizia assim, no passado, só quem tinha, todo mundo tinha um cavalo, só quem tinha carro era o rico. Hoje é o inverso. Só quem tem cavalo é o rico. E todo mundo tem um carro. Boa demais. Todo mundo tem carro, moto, só o rico tem cavalo. Para criar um cavalo hoje, né, de raça, cavalo bom, hoje Caro para Dedéu, é. não houve essa inversão de valor. Eu achei muito interessante isso aí. Boa demais, Como muda, né? Como muda. Muito, muito. Bom, estamos encerrando mais um Diálogo Empreendedor, nosso programa semanal, que vai ao ar através dos canais do Economic News Brasil, através do YouTube, através do Spotify, através do nosso canal no WhatsApp. Se você ainda não participa do nosso canal no WhatsApp, é só acessar economicnewsbrasil.com.br. Em qualquer matéria tem um link de entrada que você pode participar. E siga nosso LinkedIn. Inclusive, nós saiu um ranking agora, deputado, o Economic News no Brasil está entre os 10 portais com maior nível de engajamento na maior rede de negócios mundial, né, que é o LinkedIn. Então, foi uma grande alegria em engajamento nós superarmos Money Time, superarmos Valor Econômico, superarmos grandes veículos nacionais, né? E que eu digo que não é o grande que ganha do pequeno, é o rápido que ganha do lento. É isso mesmo. Fica com Deus, um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, deputado. Até mais.